Oi, gente! Eu tô vindo do futuro para te dar um recado. Esse vídeo da Noruega foi dividido em duas partes. Essa primeira parte que você vai assistir agora, você vai ver sobre os Vikings, sobre a capital Oslo e algumas curiosidades da Noruega. E na segunda parte tem informações sobre a aurora boreal, destinos turísticos e sobre a família real norueguesa. Então espero que você goste e que assista as duas partes. Ei, pessoal, tá joia? Continuando aqui a nossa série de Papo Viagem. Hoje eu tenho uma convidada especial, porque ela é uma seguidora aqui do YouTube e me mandou mensagem, falou assim, que legal, queria participar. Eu disse, vem, vamos fazer vídeo juntas, porque ela tem uma história muito incrível, que é morar na Noruega e ser guia de turismo. Então, gente, Marcela está aqui conosco hoje. Obrigada, Marcela, pela presença. Se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, do seu Instagram. Obrigada, Raquel, pela oportunidade. Você sabe que eu já estou acompanhando aí o teu canal há muitos anos, né? Muitas vezes eu vi ali lugares incríveis e que me inspirou bastante a viajar, lugares exóticos. Então, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Bom, eu vou fazer 10 anos morando aqui na Noruega, esse país aí que ainda é tão exótico para os brasileiros, esse país que a Glória Maria mostra no Fantástico somente o inverno. As pessoas pensam que a gente mora praticamente num iglu aqui, né? Mas, na verdade, a gente está agora no meio do verão, estão 23 graus aqui hoje, está um dia lindo. São 8h47, você está vendo, eu estou com a luz apagada, então ainda está com sol, vai até 11 da noite, mais ou menos, esse sol. E esse país fantástico, eu vou contar um pouquinho para vocês hoje do meu trabalho de guia aqui, dar dicas de destinos de viagem e contar também da história. Que legal, já estou super empolgada. Essa história de estar de dia no verão é a melhor parte. Quando se Sim. viaja, né, para algum lugar diferente dessa época de primavera, verão, porque você consegue aproveitar muito, né, esse dia extenso. Exatamente. Dá para você ver a cidade até tarde. E lá no norte fica 24 horas, o famoso sol da meia-noite, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Então tem a maratona, tem um evento de maratona da meia-noite em Tromsø, jogar golfe à meia-noite. Então tem uma série de atividades, né? Eu achei interessante você dizer que, como você é guia de turismo, você pode me falar não só o que visitar na Noruega, mas você pode também contar um pouco da história, né? E a gente Com sempre ouve certeza. falar muito da Noruega por causa dos vikings. Existe Sim. vikings na Noruega? Como que é essa Com história? certeza, com certeza. Tá no DNA deles, né? Bom, eu sou guia certificada, guia oficial da cidade de Oslo, que é a capital da Noruega. E em Oslo nós temos o Museu do Barco Viking, que é um museu imperdível para quem está interessado na história viking. E os vikings, eles eram noruegueses, suecos e dinamarqueses. E a época viking, ela começou oficialmente, né? Nós temos lá o primeiro relato no ano 750. Isso foi um relato de Lindisfarne. Lindisfarne era um monastério na Inglaterra que eles atacaram, saquearam e aí algum lá sobrevivente, algum sortudo que conseguiu fugir, se esconder, escreveu pela primeira vez sobre os vikings. E os vikings, claro, são conhecidos. O que você pensa quando você está pensando nos vikings, assim, que te vem à cabeça? O capacete com chifre. O capacete com chifre é a invenção da Disney, né? É? Porque eu acho que esse conceito de chifre é muito relativo, né? Eles não eram católicos, não eram cristãos, então eles não tinham a monogamia, eles não praticavam a monogamia, então também não tinha essa coisa de chifre, entendeu? Mas realmente acabou se tornando um símbolo, né, dos vikings, esse capacete com chifre. Mas com certeza também deve te vir à memória as embarcações, né? Os Sim, sim, barcos sim. vikings e guerreiros, né? E barbudos, né? Porque tem todas essas séries aí mostrando os vikings. E nesse museu do barco viking tem 3 embarcações vikings originais, tá? Olha, Originais, E como que é possível que um barco de madeira do ano 820, do ano 910, conseguiu ficar conservado até hoje? Como é possível isso?
Ah, porque eles estavam enterrados, né? Então, quando alguém muito importante morria, como um rei, um grande guerreiro ou uma rainha, né? Porque desde a cultura viking a mulher é muito importante aqui na Noruega. E no Museu do Barco Viking, o primeiro barco que você vê quando você entra é o Oseberg, que é do ano 820 e é também o barco viking mais bem conservado do mundo, porque tem alguns outros barcos vikings em outros países, como na Dinamarca, por exemplo, mas não está em bom estado como nós temos aqui em Oslo. E nesse barco viking, Oseberg se chama porque foi encontrado na fazenda de Oseberg. Imagina, você é um fazendeiro, você está lá escavando alguma coisa na sua fazenda e você se depara com uma embarcação viking, né? Então mas foi isso que aconteceu aqui, qual que era o motivo de de enterrar o enterrar. barco? Era um ritual. Eles acreditavam que a pessoa usaria o barco e não só a pessoa era enterrada, essa pessoa importante era enterrada nesse barco, mas também colocavam ouro, prata, espada, cavalos, comida, uma série de coisas, porque eles acreditavam que a pessoa iria levar aquilo para Valhall, para o paraíso. Então, um dos rituais, né, uma das maneiras de se fazer um funeral era assim. E aí, nesse primeiro barco que nós temos no Museu do Barco Viking, foram duas mulheres que estavam enterradas lá. E muitos objetos, como carroça, baú, objetos para cozinhar, e tudo isso está lá exposto no museu. É interessante ver a madeira desse barco e ela é toda trabalhada, né, com serpentes, e eles fazem essa coisa de talhar madeira, que é muito típica daqui, né? Aqui na Noruega nós temos muita floresta, então a madeira é abundante, né? E aí você continua caminhando, à esquerda tem um outro barco, né? Que tinha um guerreiro lá dentro e tem os esqueletos também deles, né? E o do guerreiro, ele tem um corte na perna. Então você consegue ver que ele, grande chance que ele morreu numa batalha, né? Com aquele corte, você vê lá no fêmur dele o corte, todos esses objetos. Então é incrível, né? Eu acho muito interessante pensar que as mulheres vikings já viajavam pelo mundo. Então, tem relatos de países árabes dizendo que os vikings estiveram lá para fazer comércio e que as mulheres iam também. Então, imagina, assim, que poderosas, né? Desde o ano lá de 750, anos 850, e elas já estavam por aí viajando pelo mundo, lutando, carregavam facas. Nos relatos diz que elas carregavam facas. E fala que o cabelo deles brilhava como um fogo, ou seja, eram ruivos, né? Porque no sol ali da Turquia, desses países ali, aquele sol forte, o cabelo fica como fogo porque devia ser ruivinho, né? Então, eu acho realmente fascinante. E os vikings viajaram pelo mundo, né? Se você for na igreja, que hoje em dia é um museu, Hagia Sophia, em Istambul, você já esteve em Istambul? Ainda não, mas eu já ouvi falar Ainda. desse museu. É um museu fantástico, né? Já foi mesquita, já foi várias coisas. E lá tem escrita viking, né? Então, eles estiveram por muitos lugares, inclusive no Canadá. Descobri o Canadá, digamos assim, né? E eles encontraram, nesse lugar que se chama Newfoundland, no Canadá, resquícios da moradia viking, que se chama Langhus, que é uma casa longa, né? E no meio dessa casa tem um buraco, porque ficava ali a fogueira, né? E que servia como luz para iluminar e também para cozinhar os alimentos e para aquecer. E eles encontraram traços desse Langhus lá em Newfoundland, ou seja, eles já chegaram lá antes de todo mundo, né? Isso é Gente, que fantástico. maravilhoso! Eu tô adorando essas histórias. Não fazia ideia disso. E esses barcos eles estavam enterrados ao longo do fiord de Oslo. Então tem uma região aqui que se chama Vestfold, que significa ela fica localizada no lado oeste do fiord de Oslo. E foram lá que foram encontrados alguns dessas embarcações vikings. E o tipo de solo, né, que tem uma argila azul, ele ajudou a preservar a madeira por todo esse tempo, mais de 1000 anos. Pergunta que não quer calar.
Eu sou fazendeiro e eu achei o barco Viking na minha propriedade. O ouro que tem dentro, posso considerar sendo meu? Boa pergunta. O ouro e a prata nunca foram encontrados? Ah, então não tinha. Sabe, Falaram que você sabe por quê? Você sabe por quê? saqueavam? Exato, existiam ladrões de tumba. Então, quando encontraram o barco, né, encontraram também um túnel. Por quê? Porque eles sabiam que as pessoas iriam fazer lá parte dessa cerimônia, desse funeral, e iriam enterrar o ouro e a prata. Então, o ouro e a prata a gente nunca encontrou. Mas temos aí espadas, um monte de objetos e até roupa, né? A roupa que estava vestido ainda tem um pouco da roupa, né, de linho e tudo. Então, para quem gosta de história, isso realmente é muito interessante. Mas a espada pode ficar pro dono da fazenda ou não? Não, tudo pertence aí, tá sob a administração da Universidade de Oslo, né? Mas eu acredito que devem ter recebido uma recompensa. Normalmente, a pessoa recebe uma recompensa, né? Não, mas deve ser engraçado, né? Imagina você falar, vou abrir aqui um buraco para plantar uma árvore e de repente eu acho um barco. Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Porque ainda tem coisas que a gente não encontrou, né? Como em outros lugares históricos que vão fazer uma obra e de repente você encontra barco, encontra coisa. Então isso sempre está acontecendo de acharem novas coisas, né? E o mais legal é que hoje em dia nós temos toda a tecnologia para preservar melhor. Né? Porque no passado, quando encontravam, coisas se perdiam, porque não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Uhum. Então é isso. O Museu do Barco Viking é uma das atrações muito interessantes, né? Em Oslo, acho que já convenci todo mundo de ir lá ver. E ele fica localizado numa península que se chama Big Doy. Também recebeu o apelido de Ilha dos Museus, porque nesse lugar, nesse bairro, tem vários museus. Um outro museu muito interessante que tem lá, que é próximo do Museu do Barco Viking, é o Folkemuseum. E é um museu como um museu folclórico, museu histórico nacional. Ele tem muitas casas de madeira antigas, de várias partes da Noruega, que foram transportadas para lá. Então, é como se você estivesse andando numa fazenda, ele é ao ar livre, a céu aberto, e todas essas casinhas, muitas com aquela grama no telhado. E a maior atração, né, na minha opinião, desse museu é a igreja de madeira. Se chama, em inglês, Stave Church, que é uma coisa também única aqui da Noruega, essa igreja medieval de madeira. Existiu na Europa mais de 1000 desse tipo de igreja, mas só restaram 28 igrejas e todas elas são da Noruega. Essas igrejas, elas são ali do século XII, né, do ano 1100, 1200, até o ano 1200. E o que é interessante é que é do período da transição da era viking para o cristianismo, porque a era viking terminou por volta do ano 1000 com o cristianismo, na verdade o catolicismo, que chegou primeiro na Noruega. E na construção dessas igrejas, você pode ver no telhado delas cruz e também um dragão. Então você vê ali tipo um sincretismo religioso, como teve também no Brasil, né? Então eu imagino que na hora que eles estavam construindo, eles falavam, bom, a gente põe a cruz, mas se não der certo, a gente põe também o nosso dragão aqui, que é para garantir que a oração, né, vai chegar lá em cima. E também, muitas vezes, em algumas dessas igrejas, você pode ver escritas rúnicas, porque os vikings, eles faziam escritas rúnicas, né? Ou seja, eles talhavam em madeira e também na pedra a escrita, né? Então, você pode ver ali um pouco da escrita rúnica, eu acho fantástico isso, desse período aí de transição. Qual mais lugar legal que você recomenda para ir em Oslo? Só Em esses dois Oslo. aí já me deixou com muita Já vontade te convenci. de seu. Bom, nessa ilha tem vários outros museus, né? Tem também as praias, tem até a praia vulcânica, então ela com rochas, né? Não tem ali areia. Tem inclusive uma praia de nudismo ali também, né? Para quem gosta, tem essa opção. Aí você tem a parte moderna, né, de Oslo, que é linda. Eles estão investindo muito em cultura, então tem muitas coisas novas em construção agora. Eu recomendo muito você conhecer a ópera
de Oslo. Ela é uma construção fantástica feita em mármore Carrara. E o que é tão especial é que você pode subir pelo telhado dela. Né? Então, ela é feita de maneira que você sobe pelo telhado e lá em cima dela você tem a vista do fiord de Oslo, do novo centro financeiro, das montanhas. Então, é muito legal fazer essa caminhada. E durante o verão, às vezes, tem algum concerto ali, ao ar livre, no telhado da ópera. Muito bonito. Tem também bailarinos brasileiros trabalhando lá. Esse é um grande orgulho dos noruegueses. E ali, aquela região onde tem a ópera, tem muitas construções novas. Então, para quem gosta de arquitetura moderna, é um passeio muito bonito. Tem também a praia, entre aspas, né? Eu sou carioca, gente, então vocês imaginam, não é bem Ipanema, mas a gente se diverte com o que tem. Eles fazem ali uma área de lazer, né? E trouxeram uma areia de algum lugar e colocaram ali e fica cheio de gente pegando sol e pulam no fiord. A água não é muito quente, mas eles estão acostumados e pulam, se refrescam ali num dia quente como hoje, é muito legal. Tem várias saunas ali também. Então, mesmo durante o inverno, as pessoas vão na sauna. Você já foi na Finlândia? Você chegou a fazer sauna? Sim. Chegou a fazer? Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre a sauna finlandesa. Você já foi nas saunas? Já, claro. Conheço bem a Finlândia. Pois é, aí aqui eles trouxeram também a sauna para cá e está fazendo bastante sucesso, especialmente no inverno, né? No outono, no inverno, nos meses assim mais frios, é uma maneira de você se aquecer. E pulam no fiord, gelado da mesma maneira. Uma coisa assim muito legal para quem gosta de natureza, a Noruega, a grande estrela da Noruega é a natureza, né? Também tem muitos lagos aqui. Em Oslo tem um rio muito lindo que se chama Rio Aker e ele divide a cidade. Então, em norueguês fica Akerselva, Akerselva. Elv é rio em norueguês. E nesse rio, ele passa ali pelo centro da cidade. E tem umas cachoeiras no meio do rio. E o salmão desova ali. Então, às vezes, você, dependendo da época, você pode ver o salmão pulando assim pelo rio. E as indústrias, né? Ali já foi uma região industrial no passado, sempre construíam perto de rios, né? Então você vê ali os edifícios históricos, mas que hoje em dia se tornaram universidade ou barzinhos, restaurantes. Então o passeio que tem natureza, tem história. A água é limpa, mas no passado já foi muito poluída essa água. E Eles eles podem entrar no fizeram. rio? Pode entrar, pode entrar. E aqui, como eu falei, né, o verão eles querem viver plenamente, assim, viver é o carnaval daqui, entendeu? Tem que aproveitar mesmo, porque é curto e tudo. Então, estão todos nos rios, nos lagos, fica lotado. Onde tiver água, vai estar cheio de noruegueses. Claro, muitos também têm barco, né, ou até iate, vão velejando por aí também. É um pouco do DNA viking deles, né? Essa coisa de estar velejando Uhum. e pelo amor à água e às montanhas, né? Aqui nós também temos muitas montanhas, inclusive a Noruega é famosa, né, pelos fiordes e pelas montanhas. Mas falando um pouquinho mais de Oslo, antes de eu começar a falar dos fiordes, que eu sei que você vai querer saber. Oslo também é conhecido pela cerimônia do Prêmio Nobel da Paz. Você sabia que é em Oslo? Não sabia. Alfred Nobel, na verdade, ele é sueco, mas ele deixou no testamento dele que ele queria que o Prêmio Nobel da Paz ficasse para a Noruega. Isso é uma coisa que irrita os suecos, né? Claro, porque eles não aceitam, né? E esse prêmio, ele é distribuído, essa cerimônia, dentro da prefeitura de Oslo. E é possível visitar lá. E a prefeitura é gratuita, é aberta ao público. E está agora em construção, está quase pronto, o novo museu do Edvard Munch, que vai ficar em frente à ópera, nessa área ali moderna que eu estava te falando. E ele é imenso, então, assim, vai ser fantástico. Estou ansiosa pela abertura dele. E ele é um pintor muito conhecido. É uma terra de muitos pintores, porque por causa das paisagens, né? Eu digo que realmente, assim, eu conheço muito bem a Escandinávia, porque eu viajo com grupos, mas a Noruega é com certeza o país que tem a natureza mais, assim, espetacular dos países da Escandinávia.
Eu já vi algumas fotos da Noruega, daquele lugar que eu esqueci o nome, Trolltunga. Trolltunga. Eu sabia que tinha o Unga e eu sabia que começava com T. Trolltunga. E Tromsø também, né? Que é bem Sim. famoso. Essa então foi a primeira parte do vídeo, mas eu quero que vocês continuem assistindo para pegar mais informações e saber mais sobre a Noruega. Na segunda parte tem falando sobre a aurora boreal, sobre destinos turísticos na Noruega e sobre a família real. Então clica aqui do lado para você ir lá assistir a segunda parte. Mas antes, já deixa o joinha nesse vídeo, já faz seu comentário sobre o que você achou dessa primeira parte do vídeo.